Tempo do Por Estes Dias com o Joel Cleto. Como sempre, fazemos uma viagem pela história. Joel, bem-vindo a mais uma semana. E vamos hoje falar de uma efeméride, mais concretamente da Revolução Liberal no Porto, que se assinalou este domingo, dia 24 de agosto. Começamos a semana com uma data muito importante para a história de Portugal contemporâneo. Nós aqui no Por Estes Dias já falámos uma outra vez desta revolução. E neste, se não te importas, eu acho que vale a pena falarmos sobre ela várias vezes. Bom, desde logo porque é um acontecimento importantíssimo na nossa história contemporânea, e também porque, fruto da pandemia da Covid-19, que se refletiu mais em 2020 e 2021, coincidiu exatamente com o período para o qual estavam previstas muitas iniciativas que, muito justamente, iam sublinhar os 200 anos da Revolução de 1820. Nós ficámos todos em casa, ficámos todos muito condicionados, mesmo quando pudemos sair, enfim, conferências, exposições, congressos, era tudo muito complicado devido ao afastamento. Tiveram que ser adiados e, também. portanto, muitas das expectativas daquilo que deveriam ter sido as comemorações dos 200 anos da Revolução acabaram por não se concretizar, e por isso vale a pena irmos falando, quanto mais seja, a propósito desta efeméride dos 205 anos da nossa Revolução Liberal, que, como tu dizias, teve lugar no Porto a 24 de agosto de 1820. E é, de facto, uma data importantíssima, porque ela está um bocadinho para Portugal como a Revolução Francesa está para a França, ou a independência dos Estados Unidos está também, enfim, que marca o início dessa nova era da história da humanidade que os historiadores chamaram a época contemporânea. Isto porque, de facto, quer a Revolução Americana, quer a Revolução Francesa, foram um corte muito importante com aquilo que até aí era, enfim, no Ocidente, a concepção de Estado. Os Estados absolutistas, onde os reis tinham o poder absoluto, são agora postos em causa, substituídos por estes regimes liberais que se vão alicerçar numa maior justiça social, acabando com os privilégios da nobreza. De alguma forma, estas revoluções são a definitiva vitória, a afirmação da burguesia sobre a nobreza e pugnando por Estados que se vão alicerçar numa Constituição. Aliás, como vimos aquela imagem da época, aquilo que as bandeiras acenavam, também aqui no Porto, a 24 de agosto de 1820, era, como vemos ali, Constituição. Esse é o grande desejo das revoluções liberais, que, em boa verdade, importa explicar, na altura nem sequer se chamavam liberais, eram os constitucionais, porque defendiam as Constituições. E importa explicar isto, até porque nos últimos anos, em Portugal muito mais recentemente, surgiram os partidos liberais, e muita gente pode achar que quando falamos da Revolução Liberal de 1820, enfim, tem a ver com que há aqui alguma associação. Mas não. Enfim, os partidos neoliberais são, obviamente, herdeiros da Revolução Liberal, como, em boa verdade, todo o espectro político, não é? Todos os partidos, praticamente todos os partidos, eu diria mesmo, por exemplo, em Portugal, todos os partidos políticos, do Chega ao Bloco de Esquerda, todos eles se podem reclamar herdeiros da Revolução Liberal, no sentido em que foi uma revolução que quis estruturar mesmo uma nação em torno de uma Constituição, de um Parlamento e de partidos que estão representados no Parlamento e que vão, enfim, redigir a Constituição, fiscalizar se a Constituição está a ser cumprida, com base numa Constituição, governar o país. E por isso, sim, todos são, de algum modo, herdeiros da Revolução Liberal. Os partidos liberais que hoje temos na Europa, também em Portugal, têm a ver com correntes económicas e políticas que se estruturam posteriormente, fundamentalmente no século XX e de um modo muito evidente na segunda metade do século XX, no pós-Segunda Guerra Mundial. Os exemplos mais conhecidos são as políticas económicas de Ronald Reagan nos Estados Unidos ou Margaret Thatcher em Inglaterra e, portanto, isso é o neoliberalismo, que são, enfim, as soluções para a nossa sociedade defendida hoje pelos partidos neoliberais. Bom, mas feita esta explicação, de facto as revoluções liberais foram importantíssimas no desenvolvimento do Ocidente
E como te dizia, aqui em Portugal, a nossa revolução liberal tem origem no Porto. Portugal vivia, enfim, influenciado também, como toda a Europa, por essas novidades que chegavam quer dos Estados Unidos, quer, muito particularmente no nosso caso, de França, e, enfim, essas ideias de regimes modernos que punham em causa o absolutismo e assentes numa Constituição. Mas, para lá dessas influências externas, há também fatores internos muito importantes. Nós estávamos mergulhados numa profunda crise, tínhamos vivido alguns anos antes, as invasões francesas, a corte tinha-se deslocado para o Brasil, as invasões francesas já tinham terminado há muito, mas a corte continuava no Brasil, o que tinha provocado um grande domínio do nosso país, nas mais diferentes áreas, militar, claro, mas também política e económica, dos ingleses. Os nossos velhos aliados que nos tinham vindo auxiliar, enfim, a correr com as tropas de Napoleão, depois tinham-se instalado e dominavam completamente o país, provocando um grande descontentamento. E isso é aproveitado, de facto, por muitos destes homens que estão a defender estas novas ideias. E o Porto vai ser um importante centro de reflexão, de reunião de muitos desses pensadores. Particularmente um grupo secreto que se chamava o Sinédrio. O Sinédrio que vai juntar, que se vai reunir durante alguns meses clandestinamente na Foz do Douro, que vai envolvendo gente do direito, nomes famosos como Fernandes Tomás, que há de ser o grande constitucionalista, o grande responsável pela primeira Constituição portuguesa, também Ferreira Borges, um importante advogado da cidade, também um importante comerciante e outros importantes comerciantes que muitos dos homens de negócio, percebem que é através de um novo regime que podem avançar com coisas que há muito o país precisava e que nunca mais avançavam, a industrialização, o desenvolvimento dos transportes, das comunicações. Faltava era um elemento importantíssimo, que era também o apoio militar. E é esse que, finalmente, já numa época tardia de 1820, o Sinédrio também vai conseguir obter o apoio de importantes patentes militares. E criam-se então as condições para que, a partir do Porto, exatamente, a 24 de agosto de 1820, tenha então lugar a Revolução, que vai ter um enorme sucesso, de imediato na cidade e na região, vai alastrando por todo o país, é secundada depois também por Lisboa e, enfim, o absolutismo caía em Portugal, a nossa Revolução Francesa triunfava a partir do Porto. E por isso, sim, vale sempre a pena recordar o 24 de agosto de 1820. Vale, sem dúvida, Joel, e vamos avançar. Vamos falar agora também de uma grande problemática que tem assolado o país no último mês, que são os incêndios, e que têm provocado aqui vários prejuízos, mas também danos significativos no património. E há exemplos disso. Claro, porque é evidente que quando falamos dos incêndios e as notícias, enfim, deixam-nos muito preocupados, obviamente com as questões humanas, dos animais, das questões ambientais, económicas, mas muitas vezes tem passado ao lado também o impacto que há que alertar também para o impacto que tem tido no nosso património. E particularmente no património arqueológico, porque, felizmente, apesar de tudo, os incêndios não chegam aos castelos, às igrejas, porque geralmente esses estão em sítios já, enfim, bem humanizados, em povoados e portanto, não temos tido graves consequências desse ponto de vista. Mas já o património arqueológico, muito do qual se encontra, enfim, isolado no meio dos montes, das serras, esse está muito mais vulnerável. Nós tivemos um caso que foi muito mediatizado a nível mundial, há poucas semanas, foi um lugar classificado pela Unesco como Património da Humanidade, em Espanha, Las Médulas, a maior mina de ouro de todo o Império Romano, uma paisagem incrível e que foi seriamente danificado. Mas também aqui, em Portugal, temos tido muitos sítios arqueológicos que têm sido pura e simplesmente varridos pelos incêndios. Nós estamos a ver imagens daquele que é um dos mais famosos castros citâneas aqui da área metropolitana do Porto, é o Monte Mozinho, em Penafiel, e infelizmente, e apesar de muita da área à volta do castro estar desarborizada, a verdade é que, como vamos ver aqui em algumas das imagens que estão disponíveis no site do Museu de Penafiel, a verdade é que o fogo chegou à Citânia, varreu uma boa parte das estruturas. E qual é o problema, Inês? É que
os sítios arqueológicos encontram-se naturalmente salvaguardados, quando ainda não foram escavados, pelo solo, não é? E pela cobertura vegetal. Ora, os incêndios retiram essa cobertura natural de proteção, particularmente agora vai entrar depois o inverno, as chuvas vão começar a mais facilmente provocar erosão nos solos, colocando à vista as estruturas que mais facilmente se vão arruinar. E temos um outro problema, que não há que o esconder, que é desta forma, depois devastados pelos incêndios, estes sítios arqueológicos ficam muito mais vulneráveis à ação dos caçadores de tesouros. Aqueles que clandestinamente, na procura de supostos tesouros, escavacam, porque não escavam, escavacam de qualquer forma o solo na procura de, enfim, de um ou outro tesouro, danificando seriamente este património arqueológico que deverá ser intervencionado por arqueólogos seguindo métodos científicos e não esses buracos, essas caças aos tesouros muito pouco científicas e que levam, enfim, a fomentar um mercado clandestino, porque importa dizer que todo o objeto arqueológico que surge no subsolo é património nacional, pertence a todos, Exatamente. Deverá ser exposto em museus e não alimentar coleções clandestinas particulares. Ora, os incêndios têm também, infelizmente, acabam por ter também impacto neste património. Temos que seguir, Joel. Vamos falar agora das antigas explorações mineiras de ouro em Gondomar, que vão estar em destaque num colóquio já a partir agora do mês de setembro. Exatamente. Vamos ter em setembro, a 13 de setembro, ainda faltam alguns dias, mas importa até porque quem quiser participar tem que se inscrever. Enfim, basta contactar o arquivo histórico da Câmara Municipal de Gondomar e vamos ter então este colóquio muito interessante sobre a exploração de ouro e antimónio na Serra das Flores. A Serra das Flores faz parte deste conjunto que nós hoje chamamos as Serras do Porto, e faz parte particularmente de um conjunto montanhoso que começa ali a partir daquele famoso lugar da Senhora do Salto, a Serra de Santiria, Santa Justa, Pias, ainda da outra margem, Castiçal, Flores e Benjas. É toda uma pequena cordilheira que está marcada desde há cerca de 2000 anos por exploração de ouro. Os romanos, os tais que exploraram as médulas, que há pouco te falava nas Astúrias, exploraram também de um modo muito intenso o ouro nesta nossa região de Valongo e Gondomar. E são ainda hoje bem visíveis as galerias e os grandes poços a céu aberto que há 2000 anos foram abertos para explorar o ouro. O que é interessante é que, a partir de finais do século XIX, muitas dessas antigas explorações romanas, que se encontravam há mais de 1500 anos abandonadas, foram de novo reutilizadas, foram de novo exploradas, agora não com o objetivo do ouro, mas do antimónio. Isto vai ter alguns picos importantes, nomeadamente durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e particularmente durante a Primeira Guerra Mundial, em que o antimónio é muito utilizado para o fabrico de armamento, de bombas. E, portanto, temos aqui um grande incremento também no final do século XIX, com uma empresa inglesa, e ainda hoje temos, por isso, particularmente nesta Serra das Flores, importantes vestígios, não só arqueológicos da época romana, mas vestígios de arqueologia industrial de finais do século XIX, destas explorações de antimónio. Ora, é exatamente sobre a importância histórica, a importância paisagística e natural destas antigas galerias, onde se desenvolvem, do ponto de vista natural, algumas espécies raríssimas. É também um pouco sobre a importância também económica nos nossos dias destas antigas minas, que se vai refletir então no solar da Bandeirinha, em Melres, no próximo dia 13 de setembro. Entre outros convidados, deixa-me, Inês, destacar aqui a participação de dois professores da Universidade do Porto, o professor Alexandre Lima, da Faculdade de Ciências, e a professora Teresa Soeiro, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mas também Sara Leal, que é a geóloga do Parque das Serras do Porto, e o Guilherme Silva, que foi o autor de uma tese de mestrado apresentada há pouco tempo na Faculdade de Letras, exatamente sobre a indústria de antimónio nos finais do século XIX, em Valongo e Gondomar.
Muito bem, e no mesmo dia deste colóquio trazes aqui também outra sugestão, mas na cidade do Porto. Exatamente, portanto, olhem, vão ter que optar, mas no dia 13 de setembro também, vamos ter também durante todo o dia, por isso, olhem, podem ir uma parte do dia até Gondomar e outra no Porto. Em Gondomar e depois ao Porto. Uma visita a um histórico cinema da cidade do Porto. O Porto Canal já deu várias vezes essa notícia, mas deixem-me sublinhar uma vez mais. O Val Formoso, o histórico cinema inaugurado em 1948 e que há já cerca de 30 anos se encontrava encerrado, foi adquirido recentemente pela produtora UAU, que em Lisboa tem desenvolvido um belíssimo projeto em torno também de um outro histórico teatro, cinema, o Tivoli, e que agora pretende fazer o mesmo aqui no Porto com o Val Formoso. E, portanto, no dia 13, o Val Formoso, antes das obras que vai ser objeto de reabilitação, vai abrir as suas portas para que, de novo, as pessoas possam visitá-lo. De novo, quando falamos de pessoas da minha geração, obviamente. Para muitos será a primeira vez que terão a oportunidade de entrar neste cinema que foi concebido pelo arquiteto Francisco Granja. Inês, peço só um minuto, mas eu não posso deixar aqui de evocar, do ponto de vista pessoal, este é o cinema da minha infância. E é um dos raros cinemas, estamos a falar em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e durante esse período, e durante muitos anos, e durante as décadas seguintes, a história do cinema no Porto era fundamentalmente a história dos cinemas na Baixa. Cinemas na periferia da cidade não abundavam, era raro, muito menos em 1948. E, portanto, foi um projeto audaz, um cinema com alguma monumentalidade, se instalar ali no Val Formoso, na freguesia de Paranhos. Eu passei a minha infância, adolescência e juventude no Carvalhido e, portanto, este foi o meu cinema de infância, vinha às matinés, ao sábado e ao domingo, depois já mais velho, ali vi o Tubarão, o primeiro filme do Spielberg, os filmes do Trinidad, Bud Spencer, Terence Hill, enfim. E ainda estudante universitário, ali participei num dos primeiros encontros de tunas universitárias. Depois o cinema foi adquirido pela IURD. Estamos a falar exatamente do mesmo, um pouco antes também do objetivo da Igreja Universal do Reino de Deus adquirir o Coliseu, de que falámos aqui há poucos dias. E, enfim, portanto, entretanto, o museu fechou e agora vai de novo abrir-se à cidade. E fica aqui a sugestão para visitar ou revisitar este cinema. Temos que seguir, Joel. Vamos falar também de uma exposição que inaugura esta segunda-feira da Fundação da Livraria Lelo. É verdade. A Fundação Livraria Lelo está instalada no Mosteiro de Lessa do Bali, um belíssimo edifício. Muitas vezes confundimos a igreja do mosteiro com o mosteiro. O mosteiro é este edifício que estamos a ver aqui, que se desenvolve nas traseiras da igreja e que é, nos nossos dias, a sede da Fundação Livraria Lelo. E, como tu dizes, nesta segunda-feira inaugurou uma exposição interessantíssima e titula-se People in Motion, Pessoas em Movimento. É uma exposição que conta com a parceria dos museus do Vaticano e do Dicastério para a Cultura e Educação da Santa Sé. É comissariada por um arquiteto italiano radicado no Porto há muito tempo, Roberto Cramascoli, e conta com uma série de obras de gente das mais diferentes áreas: Álvaro Siza, Mónica Miranda, o Afonso Cruz, o Gonçalo Mendes Tavares, Isabel Lucas, José Luís Peixoto, Inês Dorei, Nuno Cera, Paulo... Enfim, uma série de gente das mais diferentes áreas com este objetivo, pessoas em movimento, e que procura, afinal, num momento tão, enfim, desafiante como este dos nossos dias, por estes dias, de refletirmos sobre o movimento, a memória e o encontro de pessoas e ideias num mesmo território. É este o objetivo desta exposição. Joel, já estamos mesmo na reta final, mas queres falar também da Feira do Livro do Porto, que já arrancou com mais uma edição e que vai decorrer até ao próximo dia 5 de setembro. Queres deixar aqui duas sugestões? Só duas notas. Uma delas é, obviamente, sublinhar uma vez mais que o homenageado este ano da Feira do Livro é um escritor, um poeta, mais conhecido como cantautor, que é Sérgio Godinho, e que é um homem da cidade de Porto. Muita gente esquece disso, mas Sérgio Godinho é natural da cidade de Porto. Tem algumas músicas, várias, enfim, dedicadas à cidade. E, portanto, Sérgio Godinho é ele o homenageado e muito justamente da Feira do Livro deste ano. Por outro lado, isto, enfim, permite-me aqui uma autopublicidade, mas no próximo domingo
a Torre dos Clérigos vai promover uma iniciativa em plena Feira do Livro. A Torre dos Clérigos vai à Feira do Livro, a propósito dos 300 anos de Nazoni. Estarei lá com Germano Silva, com Sérgio Jacques, numa sessão de autógrafos de livros sobre a Torre dos Clérigos, e vou fazer uma visita pelos jardins do Palácio, nomeadamente dos sítios de onde se vê a Torre dos Clérigos, fazendo esta associação desse monumento com a própria Feira do Livro. Muito bem. Joel, para terminar rapidamente, o que é que nos vais trazer no episódio desta semana dos Caminhos da História? Inês, vamos terminar aquilo que foram 3 episódios sobre a Batalha de Alcácer Quibir. Os Caminhos da História, o Porto Canal, participaram num raid de todo o terreno. Ainda vão continuar por Marrocos? Andámos por Marrocos e agora vamos terminar exatamente no lugar da batalha, em Alcácer Quibir, recordando um bocadinho quais foram os movimentos, qual foi o desfecho dessa batalha, onde Dom Sebastião morreu, ele e os outros 2 reis que estavam em confronto, uma batalha que foi o maior desastre militar português, mas curiosamente, mas vão ter que ver o episódio, quem venceu a batalha foi um português. E mais não digo. Muito bem. Terão que ver o próximo episódio dos Caminhos da História. Joel, está tudo dito. Até à próxima semana. Obrigada. Obrigado.